Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Gente, como é que vai funcionar a prova semana que vem? Então, como eu já comentei, eu vou dividir a turma em duas salas. Uma sala comigo, uma sala com a Joyce, coordenadora do curso. Todos vocês vão ter o mesmo tempo para fazer a prova. A prova vai começar às 19h30. Então, 7h30 eu começo a entregar a prova. Importante mencionar que o que eu estou falando aqui vale para a prova da minha matéria, tá? Os demais professores, cada um vai passar as instruções deles. Então, aqui, exclusivamente sobre a minha matéria. A prova, eu entrego as provas às 19h30 e vocês têm até às 22h para concluir. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar da prova. Eu acredito que ninguém vai precisar de todo esse tempo para concluir a prova. Mas, se precisarem, não tem problema nenhum. Vocês vão ter até as 22h para fazer a prova. Pergunta do Eric. Fez a prova? Tchau? Depende. A partir do momento que o primeiro aluno sair, normalmente eu tenho uma tolerância de 30 minutos. Então, nenhum aluno pode sair da sala, nesse caso, se eu entregar as provas às 17h30, ninguém pode sair antes das 20, das 8 da noite. Por quê? Porque a partir do momento que o primeiro aluno saiu, ninguém mais entra para fazer prova. Beleza? Então, assim, na pior das hipóteses, você pode chegar na faculdade até às 8. E se você chegar às 8, lógico, aí você não vai ter 2h30 para fazer a prova. Você vai ter somente até às 10, só 2 horas para fazer a prova, tá bom? Mas a partir do momento que saiu o primeiro aluno, não entra mais ninguém. Então, por exemplo, vamos supor que ninguém saiu até às 9 da noite. Se ninguém sair até às 9 da noite e algum aluno chegar 9 da noite, eu vou deixar entrar porque ninguém saiu da prova ainda. Tá? Aí vai depender. Então, normalmente, quando chega perto do horário sei lá, das 8 da noite, eu geralmente aviso a turma toda, gente, sei lá, a Shirley ainda não chegou. Então, se alguém quiser sair da sala, pode sair. Só que ninguém mais entra. Inclusive, se a Shirley chegar, ela não vai entrar a tempo, não vai poder fazer a prova. Aí fica a critério de vocês. Se o coleguinha quiser sair, aí depois vocês batem nele na hora de ir embora. Tá bom? Então, é assim que funciona. Então, a Shirley é sempre o exemplo. É que ela sempre aparece aqui para mim, sempre aparece. Aqui no meu Meet não aparece todo mundo, aparece só 3, 6, 8 alunos. Então, tudo bem, estou tranquila. Muito obrigado. Então, eu sugiro, gente, que tentem organizar-se para não perder a prova. Então, não adianta chorar lá na hora da saída, igual no Enem, que tem alguém desesperado porque não entrou. Não entra se alguém já tiver saído. Então, quer ter certeza que você vai conseguir entrar para fazer a prova? Chega antes das 8 da noite. A prova eu vou começar a aplicar às 19h30. Dúvidas até aí? Tranquilo, professor, mesmo porque a gente tem nosso grupo. Se alguém tiver efetivamente com algum problema, avisa e ninguém sai, fica esperando. Os alunos, teoricamente, né, pelo menos que eu espero que eu pelo menos espero que eu não veja, não vão estar vendo o grupo, mas eu consigo dar uma olhada. Então, se alguém não chegou, dá um grito lá no grupo, gente, pelo amor de Deus, me espera que eu não cheguei ainda. Aí, se vocês quiserem combinar, ninguém sai antes das 21, do jeito que vocês quiserem. Tá? Também, eu vou estar com lista de chamada, então, chegou todo mundo, eu aviso, gente, já chegou todo mundo, quem quiser ir embora, vai embora. Professor. Diga. Uma dúvida. Vão ser 2 salas. Então, se uma pessoa da outra sala sair, já nenhuma das duas entra, né? Nenhuma das duas entra. Ah, tá, entendi. As salas vão ser frente a frente, então a gente vai estar porta a porta, a gente consegue ver quem entra e quem sai. Fechou. Tá bom? Beleza. Pode entregar a prova em branco? Pode. Quanto custa cada ponto? Quem termina a prova fica na sala com o celular? Não, Leonardo. Celular só depois que saírem da sala. Por quê, gente? Matheus, já terminei a prova, já entreguei a prova. Simplesmente porque a pessoa, quando conclui, geralmente fica lá e começa a ouvir áudio, começa a ouvir não sei o quê, começa a conversar e começa a atrapalhar as outras pessoas. Então, não pode. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Parará. Beleza. Esqueci de entregar a prova molhada de lágrimas. Gente, não vai ser o caso, vocês não vão chorar na minha prova. Minha prova tá fácil demais. Eu terminei ela hoje, eu nem acreditei. Mas vamos lá, ó. Orientações gerais. Primeiro. Não acredito que o senhor terminou a prova hoje. Deixa eu ver. Para ter certeza, né? Todo aluno vai ter direito a uma prova só. Então, cuidado.
Tá? Ah, rabisquei a minha prova, vou precisar fazer outra. Eu não vou ter outra, eu vou ter uma prova por aluno. Tá bom? Todas as respostas deverão ser assinaladas com caneta azul ou preta. Resposta feita a lápis não dá direito à revisão. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Levem um lápis e levem uma caneta, preto ou azul, como vocês preferirem. Não pode levar uma folha em branco, professor, caso a gente queira rasurar a folha e passar para a prova depois? Não, eu dou folha para vocês lá. Fechou. Tá bom? Eu vou ter folha para vocês, caso vocês precisem. Se vocês quiserem, vocês podem rabiscar a prova, escrever na prova a lápis, depois passa a caneta e por aí vai. Matheus, eu posso entregar a prova a lápis? Pode entregar a prova a lápis. Só que, na semana seguinte da nossa prova, no dia 2, a gente tem vista de provas. E vista de provas é o dia que, sei lá, se você não concordar com a correção da prova, você vai poder me questionar, Matheus, tá vendo isso aqui? Isso aqui tá errado, não sei o quê, parará, você corrigiu errado e tal. Se a sua prova tiver a lápis, você não vai poder questionar isso, porque eu vou devolver a prova para vocês, tá bom? Se você respondeu a sua prova a caneta, ó, Matheus, você corrigiu errado aqui, tá vendo? Eu respondi X e você disse que estava errado, mas tá certo. Pode acontecer? Pode acontecer, eu já errei em correção de prova, tá? Se for essa situação, a gente corrige a sua nota, não tem problema nenhum, contanto que a sua prova esteja a caneta. Tá, Matheus, eu prefiro entregar a lápis. Tudo bem, mas depois não me enche o saco. Beleza? Ou uma nota de 100 embaixo da prova. É uma possibilidade também. Não venham com essa. Questões alternativas com qualquer tipo de rasura vão ser anuladas. Tá? Então, essas instruções que eu estou falando vão estar no comecinho da prova para vocês lerem. Mas eu estou lendo já porque eu provavelmente não vou estar com todo mundo lá no dia. Então, se você... se tiver questão alternativa na prova, e você, sei lá, colocou a A e depois você rabiscou, não era A, é a B. Certo? Era a B, e aí você escreve assim, a resposta certa é a B, e coloca uma seta lá na B. Não vale. Beleza? Se é alternativa, assinala só a que está certa. Se você riscou uma de lápis e uma de caneta, eu vou considerar o que tiver a caneta, caso você entregue a caneta, claro. Então, tiver mais de uma resposta assinalada, está errada. Não corrijo. Beleza? Consultas e empréstimos de materiais durante a prova não são permitidos. Então, vocês, cada um leva seu caneta, seu lápis, sua borracha e tudo mais, e vida que segue. Tá bom? Antes da prova, vou perguntar, alguém precisa de caneta, de lápis emprestado do coleguinha? Peça agora. Pediu, vocês pegam, e aí depois eu começo a entregar as provas. Vocês não podem usar, óbvio, né? Isso aqui é um tanto lógico, mas vocês não podem usar celular, nenhum outro tipo de aparelho eletrônico, como tablet, como um Apple Watch, alguma coisa nessa linha. Certo? Porque, por motivos óbvios, tá? A prova vale 6 pontos, então vocês vão poder tirar de 0 a 6. Vocês têm N outras formas de colar aí, Eric. Tem 200 formas de colar que não precisa de tecnologia para isso. E vocês vão ter 2h30, tá? No máximo, para fazer. Deixa eu ver aqui o chat. Vai ter gabarito? Eu vou corrigir a prova com vocês, para quem quiser, eu vou corrigir na semana seguinte. Eu não vou entregar gabarito para vocês. Professor, eu posso levar um Kindle para ler um livro depois que a prova acabar? Eu prefiro evitar, o Vitor. Se você quiser levar um livro impresso, tudo bem, tá bom? Código Morse às vezes ajuda, né? Não, gente, vocês não vão precisar de nada disso. Eu já vou falar como é que vai ser a prova, Glíder. Vocês não vão precisar de caderno, de livro. Eu sei que vocês adoram ler livros e tal. Não vai rolar. Beleza? Vocês não precisam, então para de dar uma aí de João sem braço. Dúvidas até aí? Não. Como vai funcionar a prova de vocês? A prova de vocês vai ter apenas 6 questões. Tá? Não é uma prova de 10 questões, não é uma prova de 20 questões, é uma prova de 6 questões. Isso tem o seu lado bom e isso tem o seu lado ruim. Tá bom? Lado bom. É pequena a prova, né? Vocês têm uma prova de, 2 folhas. Frente e verso, sei lá, como é que vai ser a impressão. Vocês têm uma prova de 2 folhas só. Essa é a vantagem, vocês podem terminar ela mais rápido, vocês vão fazer com mais calma, com menos pressão pela quantidade de respostas. Essa é a opção, essa é a sorte. Esse é o lado bom da coisa. O lado ruim é que cada questão tem um peso maior, né? Se eu tivesse uma questão de, sei lá, se fossem 10 questões, vocês teriam 0,6 em cada questão.
cada questão valeria 0,6 pontos. Como são apenas 6 questões, cada questão vale 1 ponto. Então, cada questão que você erra pode te atrapalhar muito. Isso também é uma vantagem, porque cada questão que você acerta pode te ajudar muito. Então, tem aí o lado bom e o lado ruim, tá? Mas são 6 questões. Destas 6 questões, hoje eu estava com o coração bom. Das 6 questões, 4 são com alternativas. 2 vocês vão precisar escrever, são dissertativas. Beleza? Questão alternativa, a vantagem é que você pode chutar. Ah, não sei a resposta, chuta. A desvantagem é que se você errar, você errou. Não tem como você estar meio certo a sua questão. Não, ou a sua questão está certa, ou a sua questão está errada. Fim. Tá? E as 2 questões são, e tem outras, e vocês têm mais 2 questões que são dissertativas. Na questão dissertativa, gente, eu preciso que vocês escrevam de forma legível. Beleza? Se eu não conseguir entender o que está escrito, eu não tenho como corrigir a sua questão e a sua questão está errada. Beleza? Por que eu falo isso, gente? Porque eu já dou aula em faculdade faz mais de 5 anos. E eu já peguei vários exemplos. Já vi aluno que faz um monte de risco e depois, não, professor, você não entendeu minha letra, aqui está escrito tal coisa. Você vai olhar, tem uma linha. Tipo, não está escrito. Não está porque eu escrevi. Então, assim, se não for legível, sua questão está errada. Não temos muito o que discutir. Tá em dúvida? Me pergunta antes de ir embora. Professor, dá para entender aqui? Dá. Se não der, eu vou te falar, não dá. E aí o que você faz? Tranquilos? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo, professor. A questão que vai ter mais peso será a dissertativa? Não, todas têm o mesmo peso. Ah, Todas as é questões verdade. valem 1 ponto, tá? Só que a dissertativa pode valer meio ponto, né, professor? Se tiver meio certo, é isso? Exato. Se a sua questão dissertativa, você argumentou ali, fez algum sentido e tá bom, e aí talvez você possa ganhar um meio ponto na sua questão dissertativa. Se tiver pelo menos metade dela, né, ou mais certa. Essa é uma das vantagens da questão dissertativa, né? O lado bom de parte teórica é isso. Se fosse parte exata, ou tá certo ou tá Todas as errado. matérias que a gente vai se cruzar e vocês vão ver se tá certo ou se tá errado. Não tem como tá mais ou menos certo. O que mais sobre isso? Bom, já falei da quantidade de questões, já falei como é que vai funcionar a prova, já falei o que vocês têm que levar, já falei que horas que começa, já falei a partir de que horas vocês podem sair. Não vou... eu vou falar com vocês hoje, rapidinho, depois da chamada, caso vocês queiram, melhor, no final da aula. Caso vocês queiram, vocês me perguntam aí quantos pontos vocês precisam para a prova, quem não sabe ainda, tal, aí a gente conversa. Certo? Só para lembrar, vocês têm que, somando todas as notas de vocês, vocês precisam ter nota maior ou igual a 6. Quem tiver nota menor ou igual a 6, ou vai ficar de exame, e quem tiver nota menor do que 3 está automaticamente reprovado. Eu acho que não é o caso de... Eu acho, tá? Não lembro de cabeça. Aqui não é o caso de nenhum de vocês. Acho que quase ninguém aqui está com nota menor do que 3, à beira da reprovação. A galera que tá, se coça para vocês não reprovarem aí, principalmente a galera primeiro semestre, pegar DP já não é legal. Essa matéria é muito fácil, não dá para pegar DP nela, me ajuda. Ok? Deixa as DPs para as matérias piores que depois a gente tem. E aí, galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou lançar com vocês, vou conversar, vai ser mais um bate-papo a nossa revisão. Então, eu vou jogar o assunto na sala, nós vamos conversar sobre esse assunto, nós vamos discutir sobre esse assunto. Os assuntos que forem discutidos hoje são exclusivamente assuntos que vão cair na prova. Eu não vou falar sobre nenhum assunto que não vá cair na prova. Tudo bem? Tudo bem, professor? Sim. Mas eu queria falar sobre um outro tema que é importante. Concordo, é super importante. Mas o foco hoje é deixar vocês com a clareza exclusiva do que cai na prova. Se nós não falarmos do assunto X, é porque esse assunto X não vai ser cobrado na prova. A ideia é facilitar a vida de vocês sobre o que vocês precisam estudar, aonde vocês precisam, de fato, prestar atenção para ir bem na prova. Beleza? Perfeito. É só ver o vídeo 3 vezes, já era. Assiste 3 vezes e tá tudo certo. Então, deixa eu abrir um PowerPoint qualquer aqui.
Só para quem quiser fazer print depois, não vou postar isso aqui no Classroom, tá? Então, se quem quiser printar, tirar foto, o que vocês quiserem. Peraí. Tomar cuidado para compartilhar com vocês a tela certa, né? Que se não compartilhar a tela da prova, não vai ser legal. Eu acho legal. Vocês acham o máximo, né? Ninguém nem vai reclamar. Vai ser bacana, professor. De jeito nenhum. Primeira vez na história, pra tudo tem uma primeira vez. Ô, turma, falando em ninguém vai reclamar, vocês, eu acho, não tenho certeza, que já devem ter liberado para vocês lá dentro do Mentor aquela pesquisa que a faculdade faz todo semestre. Alguém já viu? Se liberaram? Eu já vi e já Falando, respondi. Valendo falando 2 horas disso, professor, nós complementares. precisamos conversar, viu? Porque eu já Meu tenho Deus. tudo excelente para o senhor, tá? Por que vocês acham que a gente faz as provas só depois que vocês respondem aquilo? Pra saber o Entendeu? tamanho. Precisamos conversar, viu? Porque eu já tenho tudo excelente, viu? Gente, a galera, falando sério agora, os professores, eles só têm acesso no semestre seguinte ao que os alunos responderam, e nós não temos acesso sobre quem respondeu o quê, tá? Então, falando por mim, vocês fiquem absolutamente tranquilos para elogiar, para criticar, para xingar, falem o que vocês sentem no coraçãozinho de vocês. O coração peludo. Se tiver peludo, vai lá e chora. Depila, fácil. Ai, cara, eu ouvi esse termo hoje, eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido? Não. Nossa. E como é que funciona aquilo lá, galera? Vocês são primeiro semestre, certo? Pelo menos a maioria, não sei se a turma da ensalada. Tem primeiro e segundo. É meio misturado. Então, a galera que não fez ainda, galera de primeiro semestre, a galera de segundo já fez, provavelmente, semestre passado, é muito importante que vocês respondam às pesquisas. Na verdade, não fizemos, não. Ou não Eu não apareceu fiz, não, pra Passado professor. não teve. ou eles estão No semestre colocando passado? agora. Não. Semestre Não. passado eu não fiz. Eu respondi Esse passado. semestre passado e respondi esse semestre também já. Semestre passado Ainda eu também não respondi. recebi isso semestre passado, não. Semestre passado teve. É que às vezes... Teve assim, sim, um Bru, pouco- eles colocam até horas complementares pra gente. 2 E, horas esse, e, complementares. e não o respondi semestre nenhum. passado eu não reclamei. Esse semestre eu avaliei bem todos os professores, menos EAD. Tá Gente, péssimo. é muito importante que vocês respondam a pesquisa. Primeiro, Olha, por é quê? desnecessário. Como eu disse, fiquem tranquilos que o professor não sabe quem escreveu, sabe o que foi escrito. Ô, professor, só para fazer um comentário aqui, porque a Shirley falou, gente, tem mais 4 coisas no EAD para fazer, tá? Foi lançado esses dias aí da parte de planilhas, tá bom? Então, olhem lá, por favor. Boa. Ah, eu já tinha né? feito tudo? Será que lançou Tá mais entendendo coisa? por que a gente está reclamando do EAD? Por conta dessas coisas. Eles lançam as coisas tudo no final do semestre para fazer tudo numa tacada só, como se fosse super bacana. É importante comentar isso na pesquisa. E uma atrás da outra também. Olha que delícia. Mas vocês conseguem, gente, vocês conseguem. Quem não respondeu, gente, vai lá, gasta 5, 10 minutinhos do seu dia, responde a pesquisa, é muito importante. O professor geralmente fica sabendo no semestre seguinte, tipo assim, a gente recebe, não sei quem escreveu. O professor Matheus é ótimo, é lindo, é maravilhoso, isso acontece todo semestre, né? E sempre tem também os comentários. O professor Matheus é muito xarope, ele parece, acho que as piores críticas, pelo menos até agora, que eu já recebi, foi o professor Matheus acha que é o dono da faculdade, ele deveria dar aula em escola militar, porque ele parece um general, já falaram que eu sou folgado, o que mais? Acho que Não só. sabe o que é militarismo, então. Deve ser, eu não sei, mas é por aí, tá? Então, assim, gente, enquanto a galera tá reclamando de questões comportamentais, mas não de conteúdo, eu tô mais tranquilo. Mas se precisar reclamar de alguma questão relacionada a conteúdo também, por favor. Então, a gente lê o que foi respondido, não sabe quem respondeu, então fiquem tranquilos quanto a isso, quem quiser falar de mim ou de qualquer outro professor, é muito importante vocês darem a opinião de vocês, porque assim a gente vai conseguir melhorar, a faculdade vai conseguir melhorar. Então já tiveram situações onde, nunca aconteceu comigo, glória a Deus, aleluia, mas poderia acontecer. Matheus, você não vai dar aula para essa turma, porque a turma em peso te avaliou mal, todo mundo te odeia, então não dá para você pegar essa turma no semestre seguinte. Pode acontecer. Pela sua segurança, né, professor? Até para a sua segurança física, melhor você não pegar aula com essa turma no semestre que vem, tá bom? E ok.
faz parte, tá? Olha, eu não sei. Para mim é a primeira faculdade, o primeiro semestre. Pelo que eu tô vendo, né? Eu tô achando ótimo. Eu avaliei excelente todo mundo, inclusive o EAD. Que bom. Olha, o único ponto do EAD que eu avaliei ruim, Danilo, foi a questão de colocar uma série de testes em que não tinha sido aplicado o conteúdo. Então, eles colocaram lá uma batelada de material para a gente ler, e de verdade, eu Sim, mas li esse daí e eu em acho que algum foi o momento eu nem do entendi. administração de servidores, né? Exatamente, então, foi Mas muito aí é que tá. específico a minha reclamação. Então, mas na avaliação lá, não estava EAD de administração de servidores, estava o professor Jefferson, e o professor Jefferson, Não, ele explica muito bem. não, O não, não, EAD, não, o não. EAD Tinha que eu uma. vi lá, Não, só tinha... ô, Danilo, ele Danilo, dá o material e a galera do EAD é quem faz toda a montagem do que mostra pra gente, entendeu? Ô Ele foi Dani, bem e claro tem o na aula falando seguinte, sobre isso também. tem uma avaliação específica do Jefferson, que eu avaliei bem, e tem uma específica de EAD que eu fiz comentário, entendeu? Só para vocês entenderem, turma, a plataforma Entendi. EAD é da faculdade, mas nós, professores, nós não... Às vezes, mesmo se nós gravamos a aula, às vezes você tem aquela parte do bate-papo com o professor, tal, às vezes tem gravação de nós mesmos, mas quem organiza o EAD é a equipe de EAD da faculdade. Então, por exemplo, tá aparecendo atividade que não devia aparecer. Não é o professor, é a equipe de EAD. Essa organização não é nossa. Então, eu tenho algumas turmas EAD, alguns alunos até me xingam de vez em quando. Pô, professor, você lançou a atividade, você corrigiu a atividade. Nós não lançamos, nós não corrigimos. Isso é tudo a equipe de AD. A gente fala, as questões são essas, a resposta certa é essa. O Jefferson falou sobre isso com a gente. Ele falou, porque assim, a gente entendeu porque a matéria é a mesma, teoricamente, que a dele, tem lá o nome da matéria dele, porém tem vários conteúdos diferentes que não foi aplicado, não foi explicado, e tipo, uma porrada de coisa pra gente ler, entendeu? Aí no começo ficou como se ele tivesse postado, como se fosse um material dele, mas depois ele explicou pra gente na aula que não tinha nada a ver uma Para coisa ter uma ideia, professor, eu pessoalmente, tá? Eu tô falando por mim, faço absolutamente todas as atividades do professor Jefferson em sala, que ele manda pra gente, sempre consigo tirar uma nota bacana. Esse EAD que complementa a nota dele, eu ralei muito, 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 e eu consegui ficar com 6,5. Eu também. Para mim foi um baque. E eu olhei, Foi complicado, hein? teve coisas que eu não entendi. Teve um dia que eu demorei 2 horas para fazer um questionário. Aconteceu a mesma coisa comigo, Dani. Caramba. Pontuem, gente. O que vocês precisarem pontuar, pontuem. Esse semestre a gente está à distância. Provavelmente, assim, não tô confirmando nada. A faculdade vai notificar os alunos se isso de fato for confirmado, até porque depende de N fatores. Mas eu tenho quase certeza que o primeiro semestre de 2022 vai ser presencial, a gente não vai ter mais aula híbrida, eu acho. Tá? Então, eu sei que pelo menos tinha no questionário sobre as instalações da faculdade, o que vocês acham das instalações, dos computadores, sei lá. Eu não sei se eles mudaram as questões, né, agora por causa da aula à distância, da nossa aula online aqui, mas à distância. Mas tinha essas questões. Então, assim, quem conhece a faculdade, se quiser reclamar de estrutura, elogiar alguma coisa, fiquem à vontade. É o momento, porque eu sei que a FECAF dá bastante relevância às respostas que os alunos dão, eles costumam prestar bastante atenção nisso. Fala aí, Denis. Professor, essa avaliação que a faculdade passa, ela também determina se o senhor que vai continuar no próximo semestre também? Não é só isso, tá? Mas ela ajuda, sim. Entendi, beleza. Tá? Porque, normalmente, assim, nós temos gamas de professores que lecionam várias matérias. Então, por exemplo, vamos supor que no semestre que vem vocês têm o banco de dados. O banco de dados é uma matéria que eu dou há muitos anos e que, particularmente, eu gosto muito. Normalmente, as turmas do noturno caem comigo de banco de dados, exceto quando, sei lá, tem 2 turmas de banco de dados no mesmo dia. Aí eu não tenho como pegar as 2 turmas no mesmo dia, no mesmo horário, né? E aí também cai a situação. Vamos supor, essa turma aqui, o Matheus deu cybersecurity para eles detonaram o Matheus na pesquisa. Óbvio que a coordenação provavelmente não vai colocar o Matheus para dar aula para eles em matéria nenhuma no semestre seguinte.
Certo, Ô, entendi. professor. Discordo disso aí, viu? A gente já teve isso, a gente detonar um professor na frente dele, na frente da diretora, e ele voltar pra gente no segundo semestre. Então não conta com isso, não. Inclusive, tem que parar uma aula inteira. Inclusive, Não, Bru, não e você, funciona não isso aí. gente, eu gostaria que vocês avaliassem novamente. O primeiro semestre do professor sim. foi péssimo. É um detalhe, professor. Do É. primeiro semestre pro de agora, ele mudou 100%. Tá É- maravilhoso praticamente. É outro professor, é Isso outro. não funciona na FECAS. Não, mas olha aí, ó, vamos lá. Vocês estão dizendo que ele Verdade, melhorou. Shirley, verdade. Eu também já fiz e mudei totalmente. Eu fui Mas assim, ó, em detonei. defesa dele, tá, o Matheus? É o ramo de ensino, tá? O ensino presencial para ele é 100% eficaz e o online não dá muito certo. Presencialmente, ele é muito bom explicando. Online, dá para ver que ele tem muita dificuldade, aí é onde se atrapalha, entendeu? E ele Perfeito. sabe, ele mesmo fala isso pra gente. Só que eu acho que assim, por exemplo, quem ficou online também não ficou muito bem, porque não dava para ouvir algumas aulas dele. Então, tipo, aquela sala que a gente ficou com o professor Matheus, que era menor, era muito melhor o professor Jefferson ter ficado lá, que o áudio seria melhor para quem tá online. Não precisava falar o nome, Eu gente. já ia falar, não Andrei. falem o nome que eu não quero nem saber quem é. Bom, já sabemos quem foi o professor. Não, gente, assim, ó. Não, assim, mas se for pela lógica, ô professor, se for pela lógica, Ô, galera, não vamos seria o concentrar na senhor, prova, galera. tá? Não seria o senhor. O professor Black já entrou esse semestre. Então, a professora Gisela é mulher. Então, pela lógica, nós estamos num curso de lógica, né? Então, pela lógica, sobre Vamos concentrar na prova, galera. A gente tá a perdendo gente tempo. já chega lá. Mas assim, ó, só para matar esse assunto, vocês comentaram que algum professor, vocês reclamaram, é que nesse semestre ele está muito melhor. Então, assim, talvez não removeram ele, mas conversaram, pontuaram, ó, os alunos questionaram isso, e aí ele acertou o curso e agora tá ok. É uma possibilidade. Então, assim, o que eu costumo dizer é, sejam justos no que vocês vão avaliar. Então, assim, tem muitas vezes você pega ódio do professor, mas porque você não gosta dele, não é porque ele é ruim. Então, você pode até comentar lá, ó, não gosto do professor. Tudo bem, mas não dá para dizer que a aula dele é ruim. Porque a aula dele não necessariamente é ruim, você só não gosta dele. Ou também não recomendo que, eu não gosto do Matheus, não gosto da aula do Matheus, eu acho a aula dele ruim, e você vai lá e avalia ele bem. Porque você vai estar enganando todo mundo, inclusive ele, que vai olhar e falar, nossa, foi super bem avaliado. E quando, na verdade, nem sempre é. Professor, sabe uma coisa que eu acho que a faculdade deveria continuar? É com esse sistema híbrido. Entendeu? Uhum. E continuar com esse sistema híbrido. Eu acho interessante. É uma sugestão para eles, tá? Concordo. É uma sugestão para a faculdade, mas eu não sei se eles vão adotar. Não sei, realmente não sei. Porque mesmo o híbrido, a gente tem... É diferente do IAD. A gente tem o contato com o professor, a gente faz perguntas, o professor explica. Então, eu acho que esse sistema híbrido dá muito certo. Porque na verdade, assim, se fosse adotar o sistema híbrido, né, de fato, aí teria que alterar o valor da faculdade. E aí seria um pouco mais complexo. Teria Não necessariamente, porque nós estamos no sistema híbrido. É porque, na verdade, existe faculdade que tem o sistema híbrido quando você vai fazer a matrícula. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu pago presencial. Então, por que eu vou estar pagando um curso presencial se eu tô no híbrido? Então, para mim, sim, mas o ensino é diferente. Eu acho que você não entendeu, Gabriel. Mas aí você tem a opção de ir. Eu pago presencial. Mantendo o híbrido. Eu fico no híbrido. Calma, gente, calma. Assim, gente, é diferente quando você fala de uma aula EAD. É de quando você tá falando de uma aula EAD. Sim. A aula EAD é o que vocês estão falando, tem um conteúdo, você vai ler, é você, entre aspas, tá? É você por você. Você tem que fazer sozinho ali e estudar sozinho. Quando você tem um professor lecionando, mesmo que você não esteja presente na sala, você tem o mesmo contato com o professor do que a pessoa está na sala. Né? Você apenas optou por não estar na sala. Tem várias faculdades, concordo, tem várias faculdades que vendem híbrido e geralmente os preços são os mesmos. Tá? Eu não acredito que a faculdade mudaria valores, até porque o professor não tem horário, a hora do professor não é reduzida, porque se o aluno optar por não ir para a faculdade. O sistema híbrido, o professor ele vai para a faculdade, o aluno vai se quiser.
Eu pago presencial, mas se eu puder ficar na minha casa aqui no conforto, eu não vou ter que pegar ônibus e também não vou ter que pegar É mais trânsito pra vantajoso, né, para os Sim. alunos. Depende do aluno. Na verdade, assim, então, realmente, eu não tinha pensado Eu por acho, esse eu lado. acho que depende muito, gente, porque eu vou falar, a minha opção é presencial. Eu não fui esse ano, mas eu sei que eu tenho uma certa dificuldade em assimilar mais. Presencialmente, eu acho que eu sou melhor na Acho hora que a de gente assimilar. fica mais engajado ali, né? Tá todo mundo ali Isso. atento e não tem a televisão, não tem o interfone tocando, né? Então a gente está mais focado, tá? Mas, eventualmente, um dia de chuva, caiu o mundo, pô, Exato. você não perdeu a sua aula, você tá no híbrido. Exatamente. A vantagem, gente, de termos o híbrido é essa, tá? Tipo, professor, tô no ônibus e tô ouvindo a sua aula, você não vai ficar com falta, você não vai perder o conteúdo, é uma vantagem. Mas aí para quem tem disciplina de estudar, né, desse formato, tá? Para o professor, o pior cenário é quando é híbrido, tá? Porque a gente tem que a gente se divide, né, da atenção tanto para quem está aqui, quanto para quem está em casa, e isso é complicado. Para mim, nem tanto, eu acho que eu consigo lidar razoavelmente bem, mas nem todo professor tem essa facilidade, tá? De fazer sei lá, ter essas duas situações simultâneas. Jogo de cintura, né? Porque é complicado, gente, é complicado. Porque eu tenho que dar atenção para quem está em casa, tenho que dar atenção para quem está na faculdade, mas assim, eu consigo dar aula híbrida e não teria problema nenhum. Isso vai depender do que a faculdade decidir, do que vocês optarem. Se a maioria dos alunos quiserem, provavelmente a faculdade deve aderir isso, não sei. O ser humano ele é adaptável, né? E pelo que eu notei, como eu falei, meu primeiro semestre, minha primeira graduação, os professores estavam bem adaptados com isso já, né? O ano passado que foi terrível. É que assim, a gente que vem do primeiro semestre, a gente está vendo uma evolução bem grande dessa parte de híbrido. Primeiro semestre foi péssimo em relação à parte da aula à distância, de alguns professores, claro. E aí a gente foi vendo essa evolução agora dentro de sala de aula. Então, o outro semestre, acho que seria extremamente bom, parte do híbrido. Mas... então assim, não está descartada, tá, gente? Quando eu falei para vocês... A faculdade devia adotar esse sistema, porque como o professor falou, às vezes a pessoa também trabalha longe, às vezes ela foi fazer uma outra coisa lá e não pôde estar presente, mas ela está lá com o telefone. Isso é vantajoso também para o professor em algumas situações, tá? Então, tem dia que eu vou sair do trabalho às 18h40. Não vou ter tempo de chegar na faculdade sem me atrasar. Se eu estiver daqui, eu consigo. Se eu precisar viajar, eu consigo dar aula para vocês em algum dia. Então, é bom, não é ruim, tá? Nesse ponto de vista, eu também não acho isso ruim. É uma decisão que a faculdade vai tomar. E eu acredito que, não sei. Mas eu sei que, assim, tem aluno que tem dificuldade. Não posso, não dá para estudar de casa. Tem muito aluno que às vezes me manda mensagem, gente. Professor, eu não tenho computador. Então, tipo, eu não consigo te ajudar com isso, entende? Então, você precisa ir para a faculdade fazer as aulas para você poder acompanhar, e não tem jeito, entendeu? Tanto que a faculdade, ela te dá todos os meios, ela tem um laboratório lá, você não tem um computador na sua casa, mas se você paga o presencial, você vai para a faculdade e usa o computador da faculdade. É que nem todo mundo tem essa clareza, tá? Hoje mesmo eu tava com, a gente não tem reunião de pais, mas tem mãe de aluno que vai lá reclamar na faculdade, e é normal. Então, meu filho não está indo, não tá fazendo aula presencial, e eu estou pagando presencial, essa mesmo assunto. E aí a gente foi ver, na verdade, a maioria das aulas dessa turma está sendo presencial, são poucas as que estão sendo remota, e o cara não está indo porque ele não quer. E a mãe dele não sabe. E bate na gente por conta disso. Então é complicado, tá? Mas, vamos lá, estamos evoluindo. Parará. Beleza, vamos lá então, gente. Vamos falar da nossa prova? Fechou sobre esses assuntos polêmicos aí? Sim, vamos falar das 6 questões e da dissertativa. Vamos falar das nossas 6 questões. Primeiro tema que eu vou cobrar de vocês. Algoritmo. O que raio é um algoritmo? O que vocês lembram sobre isso? É uma sequência que você faz, tipo, acordar de manhã, escovar o dente, se trocar. É uma sequência. Uma sequência lógica. São etapas lógicas que você vai seguindo até chegar no resultado. Então, concordamos que é uma sequência lógica de ações, de comandos,
É uma receita de bolo que tem lá um início, um meio e um fim, certo? E você segue um determinado caminho para fazer alguma coisa. Então, é uma sequência lógica, é uma sequência de raciocínio lógico, com início, meio e fim. Todo algoritmo, ele é um algoritmo finito, ele acaba. Por que ele acaba? Porque ele tem um fim. Então, tipo, eu preciso gravar o registro de um aluno. Eu vou inserir dados, não sei o que, e vou inserir. Quando eu terminei a inserção, meu algoritmo foi concluído. Beleza? O que é um algoritmo preditivo, turma? É um algoritmo que... São as sugestões que o Essa algoritmo aí, dá se não até acertar o souber, tem você que apanhar. precisa, né? O que é? Algoritmo Essa aí, se a gente não souber, a gente tem que apanhar. Você falou disso a aula, o semestre inteiro. Algoritmo Mas eu não posso bater em vocês, então... O que é, João? É basicamente um algoritmo que ele faz sugestões até acertar o que você está procurando. Perfeito, mais ou menos. Na verdade, o algoritmo preditivo, o algoritmo está lá. Por exemplo, se você acessa a internet, tudo que você acessa, ele vai guardando informações. E aí, quando você acessa determinadas páginas, ele vai lançando aquilo que você acessou, que você andou vendo, essas coisas. Tá bom. Fala, Vitor. O algoritmo preditivo, ele pega suas tendências, né? O que você mais olha, o que você mais pesquisa. Ele pega aquilo que você tende a gostar, o seu gosto tanto pessoal quanto gosto por outras coisas que podem ser úteis para você, e ele sugere produtos ou serviços ou qualquer outra coisa que possa te incentivar a clicar naquilo. Boa. Complementando o que o Vitor falou e também pegando o que o Danilo disse aí, o Danilo mencionou que ele vai armazenando informações sobre o que você acessou, o que você quer, e aí juntando o que vocês dois disseram. O algoritmo preditivo, a função dele, como o próprio nome já diz, é prever alguma coisa. Tá? Então não é a mãe de Ná, nem sei se a mãe de Ná acertava tudo, mas ele não necessariamente vai estar 100% certo sempre. Tá? Mas ele vai analisar dados para prever alguma coisa. Então, por exemplo, eu peguei dados nos últimos 3 anos, sei lá, 3 é pouco, dos últimos 10 anos, e analisei que por volta do dia 18/11 sempre chove. Então, se eu jogar esses dados dentro de um algoritmo preditivo, provavelmente ele vai me dizer que no dia 18/11 desse ano vai chover. Por quê? Porque ele analisa um histórico, ele pega os dados e analisa as informações. Tá? Então, ele te dá possíveis situações de acordo com dados que ele já possui. Fala, Danilo. O senhor deu um exemplo aí da Alexa, né? Que sua mãe escutava algumas músicas, para aí a Alexa, né? O Spotify, não lembro. Spotify. E mandava as músicas para o senhor, né? Exatamente. Inclusive, deixa eu ver se o Spotify já lançou a retrospectiva que eu mostro para vocês. Como é que tá a minha retrospectiva do Spotify? Só com o Amado Batista. Mas tudo bem. Falando em Alexa, o colega que ganhou já conseguiu configurar, deu tudo certo? Vai dizer que ele faltou. Ganhou Alexa e sumiu. Lógico. Muito bom, muito bom. Tá usando já? Esse Alexa é muito bom. Fiquem de olho na Black Friday, provavelmente vai ter promoção agora dos aparelhos no site da Amazon, hein? O Kindle ele tá por 300 e pouco e provavelmente vai ficar bem baratinho para quem quiser um. Eu deveria ter sorteado com vocês depois da Black Friday, né? Que eu ia pagar menos. Então, vacilou. Ué, o Gabriel disse que vendeu, trocou aí por produtos, Gabriel. Que história é essa, cara? Produtos ilícitos? Água russa? E eu não falei nada disso. Água russa? Não falei nada disso. Beleza, gente. Então, um algoritmo preditivo, ele vai usar dados, né, para poder fazer uma análise prévia de alguma coisa. Então, ele vai te dar alguma sugestão, né? Então, Matheus, por exemplo, das músicas que eu gosto de ouvir, ele vai me sugerir alguma coisa. Tipo, talvez você goste de ouvir tal coisa.
Por quê? Porque você costuma ouvir músicas deste gênero. Então, ele vai dar um monte de opção aqui. Eles não devem ter retrospectiva pronta ainda, né? Não tem. As mais tocadas no meu 2020. Ah, não, mas isso daqui não é a... O professor tava ouvindo a queda da Glória Groove ali, ó. Várias vezes, cara. Não tá os Amado Batista aqui ainda. É que nós estamos em 21, né? Isso aqui foi do ano passado. Bom, enfim. Ó, não sei nem o que é isso aqui, ó, por exemplo. Tem algumas músicas que ele vai me sugerindo, porque de acordo com o que você ouve... Ó, Amado Batista aqui, ó. Junto com o Leonardo. Tá? Então, o algoritmo do sistema, ele faz uma análise preditiva e me aponta, olha, pode ser que você goste dessa música, né? Porque você gosta de outras muito parecidas. Então, ele precisa de dados para poder decidir alguma coisa. O algoritmo preditivo, gente, ele não prevê com base em nada, ele prevê com base em dados. Beleza? Fala, Denis. Professor, aproveitando que você deu esse exemplo aí do Spotify, por exemplo, quando você cria uma playlist lá e coloca, tipo, umas 50 músicas, aí depois aparece uma opção, tipo, enriquecer. Aí o Spotify vai te dar, tipo, vai colocar músicas que tem um perfil daquela playlist já. Exato, perfeito. Eu fico com fone na academia, geralmente, aí termina a minha playlist, começa a tocar umas outras coisas, eu falo, gente, eu não conheço essa música. Mas, geralmente, fala, mas eu gostei, vou deixar ela na minha playlist. Porque tem alguma correlação com o que eu gosto de ouvir. Tá? Então, isso serve para um monte de coisa. Tá? Inclusive, o Spotify é um exemplo disso. Lembrem de algoritmos, do que é um algoritmo preditivo. Lembrem disso para fazer a prova. Beleza? Vitor, pode acontecer. O Vitor está falando que entrou Call Me Baby, que a música é um pop. E ele gosta de um heavy metal, de um rock mais pesado. Então, às vezes, tá vendo? O algoritmo nem sempre vai estar 100% exato. Né? Vai ter aquele negocinho assim que... Ô, professor, eu tava pensando aqui, seria legal, né, se o Spotify fizesse uma integração com a Alexa, né? Porque, por exemplo, ele tem. Sua mãe... Não, mas tipo assim, não, ele tem para tocar. Mas eu tô querendo dizer assim, porque a Alexa reconhece quando a voz é diferente da pessoa, se não é você que tá falando. O Spotify poderia fazer a integração para saber que é outra pessoa que tá pedindo a música e não ficar recomendando a música que outra pessoa pediu, né? Perfeito, seria ótimo, para definir o perfil. Com acesso anônima, né? Seria ótimo. Talvez eles estejam pensando já em desenvolver isso, que não é possível que ninguém pediu isso para eles ainda. Mas, eu concordo, seria bom. Eu tava brigando com o pessoal que vem aqui em casa, que fica assistindo, sei lá, Netflix. Olha, eu criei uma conta aqui de visitante, acessa ela. Porque vocês ficam quebrando tudo o algoritmo do sistema. Aí, quando eu quero alguma dica de coisa boa para eu assistir, só aparece porcaria que eu não gosto. Então, vê no visitante. Mesma coisa com o YouTube, na TV, tipo, não mexe na minha TV. Professor, eu sei como é que é isso daí. Aqui no meu YouTube tá tudo bagunçado, coisa de criança, coisa de cozinha, coisa de... Nossa, bagunçou todo o algoritmo. Pois é. Então é bagunça, porque você está assistindo, e aí o sistema não sabe que quem é que está assistindo, se é você ou se é seu filho, sua filha. Não dá para saber. Para você. Na minha televisão da sala, eu criei outro e-mail, então eu sei que lá eu não vou ter problemas. E Netflix também tem um para mim, para os meus filhos, e um da sala também. Pode ajudar. Bom, beleza. Segundo item, gente. LGPD e GDPR. O que é LGPD, gente? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Sobre a LGPD, vocês têm duas questões. Duas questões sobre a LGPD. Então, vamos... As duas dissertativas. Talvez. Certeza, cara, que é dissertativa, certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, para que serve a LGPD? Proteção de dados. Proteção de dados de pessoas físicas. É isso. Pessoas físicas, também chamadas de... Lei Geral de Proteção de Dados. Não. A pessoa tem um nome específico. Usuário. Não é usuário, é outra. Pessoa identificável, né? Coisa assim. Também, mas não é essa palavra que eu quero agora. Pessoas naturais. Gente. Pessoa natural. Natural.
Pessoa natural. Então, o primeiro parágrafo lá, um dos primeiros parágrafos da LGPD, eles falam, essa lei tem como base proteger pessoas naturais, parará, que é a mesma coisa de que pessoa física, é a mesma coisa. Tá, mas eles usam o termo pessoa natural. Antes disso, gente, falando ainda de algoritmo, já volto no LGPD. Um algoritmo preditivo, ele pode ser usado em qualquer tipo de negócio? Na maioria deles. Acredito que sim. Vocês lembram de já ter ouvido falar, nesse tipo, sei lá, vai na advocacia não pode, porque... Eu acho que dá pra usar em tudo, professor. Não, não pode. Porque, quer dizer, poder até pode, mas tem um impasse por conta disso, porque o algoritmo preditivo ele pode errar na sua previsão. Que foi o caso que o senhor comentou lá no começo das aulas, que você falou que só da pessoa ser negra e de baixa renda, ela já pode ser indicada como uma pessoa com uma alta chance de criminalidade. Exatamente. Então, ele a pode foto do errar. gorila. Na verdade, Só que é só quase negócio, isso né? que o Kalel falou, né? É que, na verdade, por exemplo, a pessoa que tem mais ocorrências de menor potencial ofensivo pode aparecer com mais perigosa do que uma que tem com menos ocorrência e com maior potencial ofensivo. Perfeito. Mas assim, aí a gente está falando de problemas que os algoritmos vão ter, que tem mesmo. Basicamente, professor, se isso caísse numa prova, a gente teria que responder então sim, né? Não dos problemas que ele causa se for aplicado em algumas outras situações. Depende da pergunta. Se for Mas se ele dissertativo. tem esse problema, ele já não pode ser usado para segurança, né? Tipo, segurança física, assim, tipo, avaliação de risco. Entendi, mas vamos lá. Mas São aí coisas distintas. Sobre a pergunta do colega anteriormente, na prova eu teria que dizer que sim, teria que dizer que não, depende da pergunta. Tá bom? Se a pergunta estiver dizendo alguma coisa relacionada a cite problemas que o algoritmo pode ter, parará, tal, é uma coisa. A pergunta que eu fiz para vocês inicialmente é se vocês lembram de já ter ouvido restrição, tipo, não pode usar algoritmo preditivo em tal lugar porque dá ruim. Sim, eu acho que não, professor. Sim, pô. Acabamos de falar. O caso do Google. Também. Que o Google estava associando gente com macaco. Não, mas vamos Também, lá. professor. Mas o Google não parou de usar algoritmo preditivo, gente. As empresas que utilizam os dados das pessoas. Tá e até mesmo poderia ser utilizado, mas, por exemplo, poderia ter uma avaliação final por um ser humano, né? Tipo, para validar que aquilo realmente está certo. Seria alguma coisa tipo para adiantar o trabalho, entre aspas. Tá bom. Fala aí, Denis. Professor, pegando o gancho do Gabriel aí, eu lembro que você deu um exemplo muito bom falando sobre farmácia. Sobre. Eu não vou lembrar certinho o que você explicou, mas você falou assim que eles usam os nossos dados de uma forma maliciosa e tal, e por isso tem que ter tipo, essa proteção de dados também. E foi aí que você abrangeu que tipo, o LGPD se aplica, né? Perfeito. Boa, segura essa informação que ela é importante, já vou falar disso. Fala aí, Shirley. Em relação ao algoritmo preditivo, na minha visão, ele pode ser aplicado em absolutamente tudo. Depende da forma como é utilizado esse resultado e é feita essa análise, né? Perfeito, exatamente isso. Gente, o algoritmo preditivo ele pode ser usado em qualquer lugar. Porém, não quer dizer que ele não vai ter problemas. Então, por exemplo, questão que eu mostrei para vocês lá do Google que estava identificando pessoas pretas como macacos. É um problema, concordo. Mas o Google não parou de usar o algoritmo preditivo por conta deste problema. Contornou de uma forma que, na minha opinião, foi errada, mas contornou e continua usando os algoritmos preditivos deles. O caso que eu acho que o Denis comentou, da farmácia, que eles usam os dados e tal. A área da saúde usa muito algoritmo preditivo. Muito. Tá? Para verificar a probabilidade de doença, probabilidade de dar certo, sei lá, vacina, e remédio e não sei o quê. Usa muito. Porém, depende, aí vai no que a Shirley também comentou, depende de como os dados estão sendo utilizados. Então, uma coisa é termos problemas ou o uso de forma indevida de algoritmos preditivos. Outro ponto é termos uma restrição, do tipo, olha,
sei lá, na área da educação não pode usar algoritmo preditivo. Não existe isso. Qualquer área pode usar algoritmo preditivo. Tá? Mas qualquer área está passível a ter problema. Alguém tinha levantado a mão, abaixou. Não tem mais pergunta? Murilo, fala aí. Então, professor, é só ter um filtro, né? Então, acredito que pode ser usado em qualquer ocasião, qualquer negócio, qualquer tipo de coisa. Exato, precisa ser de um filtro. Então, alguém falou, seria ideal que tivesse alguém analisando. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes não, mas eu concordo. Dependendo do que é a análise, seria ideal que fosse analisado por uma pessoa. Fala, Miqueias. O senhor até usou, na ocasião, a questão dos convênios médicos não aceitarem pessoas que tinham uma lista de compras em farmácia de alguns tipos de medicamento. Foi alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Exato, isso é um exemplo de mau uso dos dados. Tá? Mas o algoritmo preditivo pode ser usado. Tá bom? Voltando para a LGPD, só que eu tinha esquecido desse gancho e vai ter alguma coisa com relação a isso na prova de vocês. Voltando para a LGPD. A gente falou de LGPD, GDPR, parará, falamos da pessoa natural. Gente, vocês acham que nós temos alguma gradação ou graduação, como vocês preferirem, sobre o nível de sensibilidade dos dados? A LGPD separa isso ou ela trata tudo como a mesma coisa? Todo dado é a mesma coisa. É importante, todos os dados precisam ser protegidos da mesma forma. Alguns precisam ser um pouco mais porque são os dados sensíveis. Perfeito, muito bem, Letícia. Nós temos dados pessoais e nós temos dados sensíveis. São coisas diferentes. Todos os dados devem ser protegidos, mas a LGPD não trata todos os dados da mesma forma. Todos os dados para a LGPD não têm a mesma importância. Dados sensíveis são mais importantes do que dados pessoais comuns. O que é um dado sensível? Alguém lembra? Religião. Religião é um dado sensível. Política. Tudo aquilo que pode colocar você em algum tipo de risco ou exposição. Perfeito. Sexualidade, raça, questões políticas e tudo mais. Entendem? Então, assim, gente, imagina como é que, do jeito que o mundo está hoje, o Brasil, do jeito que a coisa está hoje. Se você for entrar numa empresa e o cara quiser saber se você é a favor do Bolsonaro ou do Lula, ou do Moro, ou do Dória, ou do Ciro, ou seja lá de quem for, e começar a te discriminar por isso, isso é um problema muito grave. Certo? Então, imagina, você vai ter uma empresa inteira com uma turma que pensa igual. Isso pode ser um problema. Com relação à raça, tipo, olha, não vou contratar pessoas negras. Não vou contratar pessoas brancas. Tudo isso é um grande problema. Então, na minha empresa não pode trabalhar homossexuais. Isso é um problema. Tá? Então, qualquer tipo de informação que seja sensível, que seja dado da pessoa, religião, raça, cor, opção sexual, o gênero da pessoa, dependendo da situação, opinião política, filiação partidária, filiação sindical, todos esses dados são sensíveis. Dados sensíveis são tratados de uma forma diferente de dados comuns. Então, a LGPD não trata todos os dados igualmente. Beleza? A LGPD, ela abrange apenas informações físicas ou apenas informações digitais, ambas? O que vocês acham? Fala, abrange a proteção de dados que estejam presentes no sistema, não? Só do sistema? Ambas. Desculpa, repete a pergunta, professor. Perguntei se a LGPD abrange apenas dados que estão em formato digital dentro de um sistema ou também dados físicos. O que é um dado Ambos, físico? né? Ambos. Inclusive, as empresas agora estão colocando aquela questão quando você acessa o site. Qualquer site agora, eles estão pedindo aquele... como se fosse isso, o aceite, né? Guilherme, está com a mão levantada, quer falar algo? Professor, só para ter certeza mesmo aqui, que os dados
do LGPD, existem os dados pessoais e os sensíveis. Então, os dados sensíveis, eles têm mais exclusividade, vamos dizer, eles são tratados com mais vigor em questão de segurança, é isso? Sim, eles são dados que são mais relevantes, mais protegidos pela LGPD. Tá Então, bom, assim, tá bom. se vazar um dado pessoal meu e eu conseguir comprovar e eu processar a empresa, sei lá, alguém que vazou um dado pessoal meu, a punição seria muito maior do que vazar um dado... se vazar um dado sensível meu, a punição para a empresa seria muito maior do que um dado pessoal comum. Certo. Tá bom, então, obrigado, era isso. Professor, mas só para deixar claro aí que o Guilherme falou, tipo, que não... É que talvez alguém possa ter confundido separado. Tipo, o dado sensível pode ser um dado pessoal, não que são dados diferentes. Exato, né? não são dados distintos. Na verdade, o dado sensível, ele é pessoal. É um dado pessoal, né? Tá? O dado sensível é um dado pessoal. Fala, Letícia. Professora, eu só fiquei com uma dúvida. Por exemplo, em caso de diagnóstico médico, também é considerado um dado sensível, né? Dado sensível. Eu Tá bom, fechei o obrigada. pau com o Lavoisier, com o laboratório Lavoisier, que perdeu meus exames. Porque é um dado sensível. Né? Onde estão os meus exames? Quem sabe como é que está o sangue do Matheus? Como é que estão as coisas? CPF é um dado sensível. Tá? Eu não vou perguntar para vocês, gente, sobre esse dado X é sensível ou não. Não vai ser exatamente isso. Tá? CPF é um dado sensível? Dependendo da base de dados, sim, porque eu consigo rastrear a tua vida inteira com o teu CPF. Entendi. Eu consigo fazer compras com o teu CPF. Então, tem Verdade. pode dar problema, tá? Tá. E o complicado é que tem um monte de CPF, você consegue encontrar pela internet, né? Tem. Isso que é o mais Eles cruel. vendem mailing com um monte de CPF. Fala, Vitor. Ô, professor, se um dado pessoal pode ser um dado sensível, por que a proteção é diferente entre ambos? Porque tem dados pessoais que não são sensíveis. Por exemplo, o meu nome não é um dado sensível. Tipo, se você souber o meu nome, eu não posso ser discriminado pelo meu nome. Entende? E até a tratação pode ser diferente, né, professor? Por exemplo, na sala, você pode estar analisando, sei lá, quantos homens e quantas mulheres tem, beleza. Agora, se você pegar, por exemplo, a religião e falar assim, pô, a maioria da sala é de uma religião tal, eu não quero dar aula para esse pessoal por conta dessa religião. Aí já seria uma outra questão, né? Tipo... Perfeito. Vamos supor, se eu tiver um professor que ele discrimina o aluno, sei lá, pela sexualidade do aluno, por exemplo. Primeiro que ele teria que ser preso, né? Mas tudo bem. Mas se ele discrimina o cara pela sexualidade dele, só o fato de, sei lá, eu nem conheço vocês, mas o aluno falou que ele é homossexual e por esse motivo ele está sendo discriminado. Isso é um dado sensível, tá? Então, seria um grande problema. Fala, Andrei. Professor, o nome não é um dado sensível, nem a data de nascimento. Onde eu trabalhava, eles tratavam como um dado sensível, tanto o nome quanto a idade da pessoa. Não, por via de regra, não. Tá? Assim, é que pela LGPD, de um modo geral, não necessariamente. A tua empresa pode tratar como um dado sensível, tudo bem. Nome de mãe é dado sensível? Geralmente também não. Professor, mas aí eu acho que depende do contexto também, né? Porque, por exemplo, o nome da mãe e o CPF, os três juntos pode se tornar dados sensíveis. Aí né? eu tenho uma Pode, você consegue até puxar os antecedentes criminais da pessoa. Posso puxar, exatamente. Então, a análise, gente, ela é justamente de contexto. Então, por exemplo, o nome, a data de nascimento, tem coisa que eu consigo fazer com o teu nome e com a tua data de nascimento. Tem alguns sites do governo que eu preciso colocar lá meu nome completo, nome do meu pai, eu acho, minha data de nascimento, eu consigo ver, sei lá, dados da Receita Federal. É nome da mãe. É nome da mãe? Então, dependendo sempre nome da mãe. do contexto, isso pode gerar um grande problema, sim. Tá bom? Bom, mas Ô, lembra... professor, o endereço é um dado sensível? Endereço é um dado sensível? O endereço pode ser considerado um dado sensível porque pode colocar a pessoa em risco. Tá? Mas assim, gente, isso são questões jurídicas. Então, o que a LGPD coloca como dado sensível? Raça, cor, sexualidade, questões políticas, filiação partidária política, orientação sexual, já falei, religião, não sei se já falei, mas religião, filiação sindical. O que ela escreve explicitamente, estes dados são sensíveis. Tá?
Todos os outros que não estão escritos, aí a gente vai precisar de um advogado para poder montar todo um contexto para ver se consegue encaixar isso como dado sensível ou não. Tá? Aí depende muito de contexto. Mas o que está escrito na lei mesmo, na letra fria da lei, são esses dados que eu falei para vocês. Tá bom? Sim, qualquer dado que pode te colocar em risco é um dado sensível. Beleza? Voltando à pergunta, eu tinha perguntado para vocês se dados físicos e digitais eles são tratados, são protegidos pela LGPD. Sim, tanto dado físico quanto dado digital. Então, tanto se você acessar um site, você tem que permitir que usem os cookies, você tem que permitir que seus dados sejam salvos, quanto se você preencher um formulário, esse formulário também está protegido pela LGPD. Não é apenas dado digital. Beleza? E tem algumas situações, turma, que a LGPD não incide. Tipo, a LGPD não teria valor. Lembram quais? Pesquisas de escolas. Pesquisas acadêmicas. Isso, acadêmicas. O que mais? Dados do governo. Aquilo que Dados você do mesmo governo. expõe, por exemplo, sei lá, postou O que o seu você CPF. mesmo expõe. Perfeito. Uma matéria? Matéria jornalística também. Então, imagina se, por exemplo, os jornais tivessem que ter permissão do político para dizer para onde ele viajou, o que ele comeu, as lagostas que ele comeu. Não dá, né? A gente nem saber nada das maracutaias que esse povo faz. Fala, Murilo. Pessoas públicas, né, professor? Então, as pessoas públicas, tipo cantores, atores, então essas pessoas, elas meio que já são na mídia, né? Então, teoricamente, a gente já sabe já a posição delas. Aí a gente tem um contexto, por exemplo, tem um contexto de dado que é explicitado, que é exposto. Então, por exemplo, deixa eu pegar algum artista bem polêmico. O Zé de Abreu, ele é ator, se não me engano. Todo mundo que conhece ele sabe qual é a opção política dele. Então, ele não poderia, de forma alguma, dizer, olha, eu estou sendo discriminado porque tal empresa vazou minha opção política. Todo mundo sabe a opção dele. Então, não tem como dizer que isso foi vazado, entende? Porque ele explicitou isso. Fala, Murilo. É igual no dia da apresentação que a gente fez de LGPD, que você deu a explicação, né, do Pablo Vittar, que você falou, por exemplo, uma empresa vazou o dado do Pablo Vittar que ele é homossexual. Então, teoricamente, isso daí não é um vazamento, porque é público, né? Perfeito. Porque, assim, o próprio dono do dado, a própria, enfim, o Pablo Vittar, a Pablo Vittar, ela mesma fala, né? Todo mundo sabe que ela é gay. Então, não é um dado que ela vai poder falar assim, nossa, eu estou sendo discriminada porque tal empresa vazou essa informação. Isso não quer dizer, gente, que ninguém tem direito de discriminá-la por conta disso. Não é isso, tá? O que eu estou dizendo o dado, ele é público. Então, ele já não tem como, ela não poderia processar ninguém de acordo com a LGPD, porque não é um dado, é um dado sensível, mas não é um dado que atualmente é só dela, isso é público. Fala, Kalel. Na realidade, ela seria tratada pelo Código Penal aí, nesse caso, né, professor? Sairia da LGPD e seria um caso tratado penalmente, porque é uma discriminação que é tipificada no Código Penal. Perfeito. Então, aí já não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não é um dado sensível, sim, mas não é um dado que seja que ninguém saiba, todo mundo sabe, ele é público. Então, aí iria para o Código Penal, aí são outros 500, tá? Essas pessoas chamam pessoas PEP, né, professor? Politicamente expostas, não são? Pública ou politicamente expostas, é isso mesmo. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, gente, a gente não pode... a gente trata de uma forma diferenciada as pessoas PEP. Então, por exemplo, Neymar faz compra na internet. Peraí, fala você primeiro, Kalel, já concluo, fala aí. Então, o meu é mais uma reflexão mesmo, porque eu fiquei pensando aqui, se a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados mesmo, a questão é essa. Então, por mais que uma empresa vazasse um dado, ou então sem querer, ou porque ela queria
de alguém que já tem os dados expostos, isso não poderia ser enquadrado na LGPD por conta que a empresa deixou vazar um dado e poderia vazar de outra pessoa que não fosse uma PEP? Aí vai depender de uma briga jurídica, tá bom, Kalel? Eu entendi a sua questão e concordo com você, tá? Porque aí, assim, a pessoa pode alegar que a empresa vazou, a empresa pode alegar que não vazou, porque todo mundo já sabe disso, e aí vai virar uma confusão, e eu não sei te dizer como é que vão resolver. Então, mas a questão seria, tipo, pelo vazamento em si. Porque Pelo vazamento, pelo ato, né? Pelo ato ali que ocorreu, né? Tá, o vazamento ocorreu. É diferente de, tipo, exemplo da Pablo, se ela conseguir comprovar que ela foi discriminada por ser homossexual, porque a empresa X vazou o dado dela, aí ok, eu acho difícil. Mas ela pode processar a empresa por ter vazado, entendeu? Aí eu acho que a lei foca mais no dano em si, né? Direto, no dano objetivo, né? Exato. Eu não sou advogado, tá, gente? Então eu tô chegando mais no que eu já acho, tá? Mas sim. Tranquilo. Sobre o PEP, que o Andrei falou, a empresa que eu trabalho, a gente faz atendimento, já comentei com vocês, de praticamente todos os grandes e-commerces do Brasil. Então, qualquer pessoa que compre Casas Bahia, Magazine Luiza, Itaú, Bradesco, enfim, tem os dados lá salvos em algum lugar dentro da nossa base. E a gente não pode... Temos um time específico que trata pessoas expostas pública ou politicamente. Então, lá a gente tem pedidos do presidente da República, se ele fizer alguma compra na internet com o CPF dele. A gente tem contatos telefônicos dessas pessoas, e é óbvio que precisa ter uma tratativa muito maior, porque imagina, quantas vezes o CPF do Neymar é tentado ser fraudado? O Felipe está falando muitas vezes. Quando geralmente o Sleep Giants, não é Sleep Giants, são os anônimos, quando geralmente eles vazam dados de famosos, de político na web, a empresa que eu trabalho vira uma loucura. Porque começa a aparecer compra de tudo que é lado das pessoas que tiveram os dados vazados, é um inferno. Tá? Então é complicado. E aí, por questões de segurança, a gente tem uma tratativa toda diferenciada para atender LGPD. Porque imagina, minha mãe gosta, sei lá, do Roberto Carlos. E eu tenho um pedido lá que é do Roberto Carlos, eu tenho o telefone dele, o endereço dele. E eu vazo essa informação para minha mãe. Minha mãe vai bater lá na porta dele. Entende? Então é um negócio muito, muito sério. Imagina, a véia fazendo vigília lá na porta do Roberto Carlos. Não dá, né? Bom, então, só voltando, gente. Quando a gente está falando de fins jornalísticos, acadêmicos e artísticos, a LGPD não incide, tá bom? Se eu conseguir comprovar, eu coletei os dados de vocês para uma pesquisa acadêmica e usar exclusivamente para isso, a LGPD não pode me barrar por nada. Porque é acadêmico, porque é jornalístico, tá? Basicamente para isso. Porque é artístico, dados para artistas também. Beleza? Professor, também entra aquela parte que você tinha falado de ocultar de quem é o dado? Aí perfeito. Aí a gente já está falando de anonimização de dados, né? Quando eu deixo de vincular o dado a uma pessoa. Isso também pode ser utilizado, sim. Aí o dado que eu coletei daquelas pessoas não se tornam mais... Aí eles deixam de ser pessoais, né? Porque imagina, eu olhando pela tua foto aqui, eu coloco assim, tem um rapaz moreno que usa cavanhaque. Eu não estou dizendo quem é. É um rapaz moreno de cavanhaque. Eu não estou dizendo que é o Kalel. Então ninguém vai poder atrelar isso a você, se eu não conseguir te vincular diretamente aos dados, tá? Então, dado anônimo. Então isso também poderia ser usado como exemplo, né? Pode ser usado como exemplo. Fala, Gabriel. Por exemplo, em relação a fins de segurança pública, também não se aplica. Também pode. A lei não pega, tá? Mas tem que ter uma ordem. Depende. Tá, assim, quando, vamos supor, se o policial te para na rua e pede o teu RG é uma informação sensível, né? Tem muita informação sobre o seu RG. Você não pode falar para ele, não vou te entregar de acordo com a LGPD, porque ele está lá cumprindo a lei. Então, a gente está descoberto nesse caso. Em relação, por exemplo, a vazamento de dados de pessoas públicas que infringe alguma lei.
esse vazamento de dado, ele não é considerado também, né? Ele é considerado crime, sim. Por mais que seja crime de um crime, tá? Mas sim. Entendi. Você já deve ter visto recentemente, né? Tipo, vazou lá... Deixa eu usar algum exemplo que não vai dar polêmica nem para um lado nem para o outro. Mas vazou, sei lá, informação do político Joãozinho que ele estava comprando... Vou usar 2 exemplos, que aí não puxo para o lado de ninguém, tá? Que estava comprando sítios no interior de São Paulo. Vazou um monte de informação sobre esse político. Matheus, é verdade, é mentira? Aí é outra questão, gente. Mas vazou um monte de informação sobre isso. Vazou um monte de dados pessoal dele sobre isso. Isso foi um crime. Mas ele estava cometendo um crime. Mas a gente não pode cometer um crime para poder denunciar outro crime, entendem? É mais ou menos isso. Vazou dado lá de quem estava... Os fins não justificam os meios, é isso que você está querendo dizer? Não entendi? Que os fins não justificam os meios, é isso que você está querendo dizer? Os não justificam os meios, é isso que eu estou dizendo. Não, mas não tem problema não. O STF abole tudo isso daí. Maquiavel discorda. Enfim, gente, aí, sei lá, nos outros cenários, vazou lá da galera que estava usando dinheiro público para comprar trator ou vacina superfaturada. Vazou um monte de informação pessoal e a casa caiu para um lado e para o outro e por aí vai, tá, gente? Então, o vazamento do dado não torna o crime menos crime, tá? Mas a pessoa pode, ela é protegida pela lei para também não ser afetada por isso. Tá? A gente está vendo recentemente aí, tem político que está com 500 mil recursos para não deixar acessar a conta dele. E ele é protegido por isso. Mas é bandido. Tudo bem, mas ele é protegido, porque isso é um dado pessoal dele. Tá bom, gente? São coisas diferentes. Fala, Kalel. Tanto que tem alguma coisa, não tem, professor, que, por exemplo, se você tem algum dado que não foi... alguma prova que não foi pegada legitimamente, você não pode utilizar ela, não é? Exato. Dado ilícito. Recentemente teve um escândalo grande aí de pessoas importantes que anulou tudo porque alguém fez alguma besteira lá numa parte do processo, não tinha autorização para acessar dados, acessou e ferrou. Perdeu tudo. Tá bom? Fala, Danilo. Então, professor, só voltando um pouquinho do assunto lá sobre anonimização. Não, mas não é isso, não. É sobre para fins acadêmicos, tem que deixar claro isso também, né, para a pessoa. Uhum. Tem que estar claro. Olha, estou coletando os seus dados e vou usar só para isso. Fechou. Olha lá, o Otávio falou um negócio que eu gostaria de conversar, que isso vai cair na prova. CIDAL. O que raio que é CIDAL? Mas não, deixa eu falar de outra coisa antes do CIDAL. A gente fala do CIDAL em seguida. Quando a gente, ainda falando de LGPD, quando a gente fala de LGPD, a gente tem um conceito que é privacidade por design. O que é isso? Já é desenvolver o software, toda a ideia pensando na LGPD, para poder atender ela. Perfeito. Privacidade por design, turma, é quando, desde o começo do meu projeto, quando eu estou fazendo o design do projeto, desenhando o projeto, eu já penso na privacidade dos dados. Então, eu não vou perguntar a religião da pessoa. Por quê? Porque eu preciso garantir, porque essa informação não é relevante. Por exemplo, você vai fazer uma matrícula na faculdade. Tem sentido a recepcionista lá que está fechando a sua matrícula perguntar se você é católico, evangélico, umbandista, satanista? Tem sentido? Não tem nem. Não tem a ver. Porque para a faculdade isso não tem relevância nenhuma, zero relevância. Não interessa qual é a tua religião. Perfeito? Então, um sistema que trabalha com privacidade por design preocupa-se desde o começo do desenho do sistema sobre o que é que esse sistema precisa ou não ter, para não perguntar mais do que deveria, para não deixar de perguntar alguma coisa que ele precisa. Então, privacidade por design, turma, é basicamente você pensar na privacidade dos dados desde a concepção do sistema, desde o começo do sistema. Beleza? Professor, eu não entendi muito bem essa parte. Privacidade por design é quando você, vamos lá, eu estou montando um formulário, eu vou mandar uma pesquisa para vocês, tá? E é uma pesquisa sobre onde você vai passar o Réveillon de 2021 para 2022. Beleza? Vou perguntar seu nome, sua idade, seu telefone, seu e-mail,
a cidade que você vai passar o Réveillon e a sua... e qual é o seu gênero? E qual é a sua opção sexual? Não sei nem se fala a sua opção sexual, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando besteira. Mas, sei lá, qual é a sua identidade de gênero, por exemplo? Um formulário que tenha essas questões, ela não tá tendo design, ela não está trabalhando com privacidade por design. Por quê? Se o que eu quero saber é onde você vai passar o teu Réveillon, por que raios eu vou querer saber qual é a tua identidade de gênero, qual é a sua opção sexual, de qual político você gosta? Porque essas informações não têm relação com o que o sistema precisa, com o que o formulário perguntaria. Privacidade por design é eu colocar, desde o começo do desenvolvimento de um sistema, eu já pensar se eu devo ou não perguntar uma coisa, colocar uma informação ou outra, perguntar apenas o que de fato é relevante para manter a privacidade da pessoa. Ah, entendi, professor. Então, isso se baseia, então, de acordo com aquilo que você está montando, então. Se você perguntar qualquer coisa fora do contexto, então isso não se enquadra, né, nisso daí. Não, exato. Qualquer sistema que te faça perguntas que sejam desnecessárias e que possam te expor, ela com certeza não teve privacidade por design. Tipo, desde o começo não pensou na tua privacidade. Está te perguntando coisas que não é necessário. Professor, um outro exemplo também poderia ser, tipo, eu vou desenvolver um sistema. Já pensa na parte da LGPD. Então, o que tem na LGPD? Tem que entregar os dados para a pessoa. Então, já faz uma parte que disponibiliza o dado para a pessoa. Já inclui isso no sistema. Tipo, perfeito. Pensar em todos os pontos da LGPD para incluir, né? No projeto. Exatamente. E isso é privacidade por design. Se você já sabe que você vai precisar entregar dados para o cliente, você já precisa fazer o teu sistema com isso em mente. Senão, não tem jeito. Tá bom? Vamos lá, então aqui eu falei de privacidade, isso está dentro da LGPD, tá? E aí alguém falou em CIDAL. O que é CIDAL, gente? Confidencialidade, integridade dos dados, disponibilidade, autenticidade, legalidade. Legalidade. Então a gente falou. Professor. Desculpe, é os pilares lá, só que com a parte da LGPD, né, incluída. Reformulado. São 5 pilares. Reformulado, na verdade, né? Perfeito. Então nós falamos em algumas das nossas aulas que antes nós tínhamos uma tríade, né, de coisas que um sistema precisaria ter para ser considerado seguro. E essa tríade de 3 coisas mudou. Hoje em dia a gente tem a CIDAL, que são 5 letras aí. Que ela significa confidencialidade, né, o dado tem que ser confidencial. O dado ele tem que ter integridade, um dado íntegro, ou seja, o dado que o Matheus gravou no sistema, ele está íntegro, não foi alterado, tá? Ele é um dado fiel ao que foi feito, tá? Tá tudo guardado de fato. Ele tem que ter disponibilidade, isso não quer dizer que tem que estar disponível para todo mundo, quer dizer que tem que estar disponível para quem precisa ter acesso ao dado. Né? Sempre que ele precisar acessar o dado tem que estar disponível. Imagina se você tiver que acessar, sei lá, seu dado bancário, você tem que acessar a sua conta. E não pode, porque o sistema está indisponível. Quer fazer uma compra, você não consegue, porque o sistema do banco caiu. Ferrou, né? Autenticidade, o dado tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. E legalidade, o dado tem que ser legal. É o que a gente falou agora há pouco. Não adianta eu ter dados se eles são ilegais. Eu não vou poder usar isso para nada. Isso é o CIDAL. Professor, só de fazer o design pelo projeto em cima da segurança já atende, né, esse pilar, né? Perfeitamente. Se você trabalhar com privacidade por design, você já vai estar cobrindo o CIDAL. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Vamos falar um pouquinho de hacker. O que é um hacker? É um cara que tem um conhecimento muito avançado sobre tecnologia, sobre informática e tal. Perfeito. Um hacker é uma pessoa que tem um bom conhecimento sobre assuntos tecnológicos. Geralmente é uma pessoa que estuda muito, geralmente é uma pessoa curiosa,
Tá? Então, você não precisa ser o melhor do mundo para ser considerado um hacker. Se você estuda o assunto, se você estuda a tecnologia, se você é curioso, se você fuça, você pode ser Se considerado. aprofunda, né, em determinado assunto. Perfeito. Um hacker, a gente aprendeu que não necessariamente ele é um criminoso. Lembram? Exato. Sim. Então, não associem mais hackers a crimes apenas. Lógico que tem muito hacker criminoso, mas não é só isso que eles fazem. Então, lembrem disso. Isso é importante para vocês e para a prova de vocês. A gente falou um pouquinho sobre os Black Hats. O que é um Black Hat? É o cara que usa essa habilidade de hacker para poder fazer coisas erradas, coisas que vai beneficiar ele, em cima dos dados que ele não deveria ter. Esses são os que realmente trabalham fora da lei. Perfeito. Um Black Hat é um hacker da maldade. Beleza? Aí não dá muito para proteger. Aí realmente eles fazem besteiras. Tá? Pode repetir de novo o que é um Black Hat? É um hacker do mal. É um hacker do mal. Tá? Um hacker geralmente criminoso. Não é necessariamente aquele hacker que vai atender uma causa, sabe? O meio ambiente. Normalmente não é esse tipo de hacker. Um Black Hat é um hacker que, de fato, invade, e rouba e sequestra dados. Isso é um Black Hat. Tipo que os caras que invadiram os sistemas da Renner. Beleza? Tipo os caras que vivem mandando mensagem e e-mail pra gente. Vamos falar disso já. SMS é o que eu mais recebo. Vocês viram no grupo lá, né? E aí a gente falou de malware. O que é um malware? Malware é um software malicioso, né? Malware é um software malicioso. Beleza? Então, Matheus, o malware, por exemplo, ele pode me salvar de um ataque? O malware, não. O malware é o ataque. É o ataque. Então, é um vírus. O malware é um vírus. Fujam. E aí, para finalizar, a gente falou de phishing. O que é um phishing? Quem deu a primeira dica de phishing logo que o senhor falou disso daí foi o Vitor. Agora eu não lembro mais. Phishing é pescaria. O que é um phishing? Isso. Pelo próprio nome, ele é uma pescaria. É o hacker tentando pescar uma vítima, tentando pegar uma vítima. Então, ele vai colocar uma isca, que é alguma coisa, por exemplo, você ganhou um prêmio, e vai tentar fisgar essa vítima com essa isca, entre aspas. Por isso que é o phishing. Então, ele vai tentar pegar uma vítima utilizando alguma isca, alguma coisa do interesse da vítima. Alguém tem algum exemplo de um phishing? Poderia citar? Aquele Cara, clica aqui, tem 10. Esse monte de SMS aí que estão mandando e o povo clica. Vai ganhar, tem Pix, vão receber não sei quanto no Pix. Aqueles links maliciosos dos grupos. Exato. Quando você entra num site, tem lá um anúncio de algum site que quando você entra, ele não tem nada a ver com o que está escrito ali. Professor, Natal tá chegando, professor. Vai ter vários phishings por aí. Com certeza. Uma fala aí, página... Ana. Pessoal, na placa da levantada. Eu só ia perguntar se os sites fantasmas entrariam nesse phishing. Quais sites? Não entendi. Ai, não é... Esqueci. Sabe aqueles sites que, tipo, a galera pega, ele faz o site igualzinho, o site oficial... Era eu que ia falar a página clonada. Esse é o um cavalo phishing, de Troia, uma não forma é? de phishing. É uma forma de phishing. Tipo, você, sei lá, o cara colocou um site igualzinho do seu banco. Você vai lá, coloca seus dados de acesso, né? Sua agência, sua conta e sua senha. Ele grava essa informação quando você salva. Isso é uma forma de phishing. Fala, Denis. Professor, pode voltar no assunto um pouco? É que minha internet caiu e eu acabei saindo da sala e eu meio que perdi ali a parte que você explicou sobre hackers, na parte que eles usam de forma maliciosa o... Deixa a gente matar a parte do phishing e a gente fala de novo um pouquinho de hacker, tá? Beleza, é que minha internet caiu, professor. Desculpa mesmo. Tudo bem, sem problema. Fala, Kalel.
Professor, é mais um comentário mesmo, que nem essa parte de phishing, um que eu acho que é bem, de exemplo, né, um que eu acho que é bem filha da mãe, é quando os pessoal manda SMS, por exemplo, de banco. Ou então você tá com uma dívida e tal, que a pessoa já desespera, né? Então a pessoa vai clicar lá, e é um site clonado, que é o que a gente acabou de falar, e a pessoa acaba disponibilizando os dados, né? Essa parte de phishing que eu acho que é que eu acredito que deve tipo Denis mandando dar muito links certo, né? maliciosos pra gente essa semana. E só para lembrar, gente, geralmente o phishing, ele tem essa característica, sabe? Tipo, você está devendo, seu nome vai para o SPC. Você, sabe, se você não fizer isso, vamos encerrar sua conta. Eles sempre metem essa daí para ver se cola. Fala, Guilherme. Apela pro desespero da pessoa, né? Fala aí, Guilherme. Então, professor, é só uma dúvida mesmo. Nesses SMS ou nesses sites, assim, só por você clicar e acessar a página, você corre o risco de já ser infectado direto ou você necessariamente precisaria armazenar seus dados? Aí vai depender, tá, Guilherme, do site. Mas é o que alguém falou agora há pouco. Foi ontem, eu acho, no grupo. Eu cliquei, mas saí rapidinho. Aí o pessoal começou a zoar a pessoa. Dependendo do que você faz, só você clicar já pode te infectar. Depende do que o hacker fez. Nossa, tá por lá. Professor, Peraí, gente. Fala aí, Murilo. Professor, aqueles aparelhos que ficam em caixa eletrônico também se caracterizam como esses phishing ou não tem nada a ver? Que aparelho? Aqueles lá que os caras usam para clonar os dados das Chupa-cabra. pessoas. Chupa-cabra. É um phishing. Ele está pescando os seus dados, é um phishing. Mas na cara larga, né? Mas é. Fala, Danilo. Eu só ia fazer um comentário só, né? Certa vez eu cancelei a NET, que é claro agora, né? Aí chegou no meu e-mail lá um boleto. Aí eu falei, caramba, mas eu não tô devendo nada. E o valor era de 400 pontos. Peguei e liguei lá. A menina simplesmente ela perguntou quais os 3 primeiros dígitos do código de barras lá. Aí eu falei, né? 237. Ela falou assim, nossos códigos não começam com 237. 237 é direto de banco, essas coisas assim, entendeu? A NET tem um... concessionária é diferente, né? O código de barras. A NET tem um seríssimo problema com isso. Eu denunciei eles na Anatel, e quando eu fechei o meu pacote de internet, no dia seguinte me ligaram também para pagar um boleto, todo um paranauê, e o que eles alegaram é que não foram eles que vazaram os dados e tal. Um absurdo. Eu não consegui provar, então acabei perdendo, não ganhei nada com isso. Mas eu denunciei eles na Anatel. Porque os caras me ligaram, falaram o meu endereço, que amanhã a gente vai aí fazer a instalação da sua fibra XYZ com tantos megas, sabe? Tinham todas as informações. Não tinha como não ser eles. Não ter sido vazado da NET, porque tinha todos os dados deles. Professor. Fala, Murilo. Acabaram de mandar um link ali no chat do grupo aí de um resgate de R$ 2.350 do auxílio emergencial. Se alguém quiser, pode clicar no link aí. Só clicar e não é cavalodetroia.com. Maravilhoso esse link aí. Maravilhoso. Hein? Beleza, gente? Acho que fechou? Voltando, alguém que perdeu o assunto de hacker. A gente falou sobre o que é um hacker. O que é um hacker, turma? É um cara que sabe muito de tecnologia, é muito avançado na parte de tecnologia. Muito bom. O que é um black hat? É o cara que precisa do mal. É o cara que sabe muita tecnologia voltada para o mal. Vamos só lembrar que a nossa prova só tem 6 perguntas. A gente já deve ter falado de umas 10 coisas aqui. Tudo subtítulos dentro de títulos. Ó. E sem contar que a LGPD ele já falou que tem 2 dissertativas. Não, a LGPD a gente falou de 50 coisas dentro dela aqui. A gente tem apenas 2 perguntas. Professor, eu só fui escrevendo aqui. Já deu umas 3 páginas aqui, só de escrito. Que bom. Depois vende essa página para a turma que você ganha dinheiro, Murilo. Por favor. O conteúdo tá entre, né? O que a gente conversou aqui, querendo ou não. Faz xerox reduzido e vende pra gente. Perfeito, Kalel. As questões, as minhas provas, gente, quando são alternativas, geralmente, não é regra, tá? Mas geralmente não é. A resposta certa é A, B ou C. Não. Normalmente eu vou falar sobre um tema. Então, por exemplo, algoritmo. Então, eu vou falar sobre algoritmo, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vou, sei lá, eu vou falar 5 frases sobre algoritmos.
E depois ele vem com aquela pergunta, apenas a afirmação 1 é verdadeira, afirmação 1 e 2 e 3 é verdadeira, sabe? Você deve ter visto provas nessa linha. Professor, não entendi direito. O senhor não quer mostrar para a gente como é que o senhor fez? Não, hoje não, Faro. Essas são as piores. Não são, mas assim, é importante que vocês tenham entendido todos os conceitos que a gente falou. Tá aqui na tela, faz um print, que eu não vou colocar isso aqui no Class. Faz um print, tira uma foto, sei lá, escreve, pega depois com o colega que escreveu, porque todos os assuntos que nós tratamos hoje vão cair na prova, vão ser relevantes. Então, por exemplo, eu li sobre algoritmo, mas não li sobre algoritmo preditivo. E aí, uma das coisas que a gente vai falar, que tem na prova, eu vou fazer uma afirmação sobre algoritmo preditivo. Se você não souber o que é, para que serve, aonde ele pode ser usado, aonde não pode, você não vai conseguir responder a questão. Aí você vai ter que chutar. Fala, Kalel. E as pegadinhas, professor? Você coloca as pegadinhas no meio da prova ou não? É tipo justo, tá errado, tá certo lá. Aí é que depende, é porque o conceito então de pegadinha... Professor, sem pegadinha, pelo amor de Deus. O conceito de pegadinha ele é muito amplo. Tem muito aluno que fala, aqui tem uma pegadinha, professor. Não sei se isso é uma pegadinha, porque na teoria, se você sabe o conteúdo, você não vai cair na pegadinha. Caiu a conexão do Deus de novo. Vai perguntar o que a gente conversou. Não, vai ter pegadinha. Então, Ô, não professor, sei. o senhor vai deixar o vídeo já postado hoje ou amanhã já? Depende do Google, porque assim, depois que eu encerro a gravação, ele demora um tempo para processar. Se ele processar rapidinho, eu consigo postar hoje, senão só amanhã. Ok. Isso significa que a aula acabou, então? Já vou liberar vocês. Pega aí que eu ainda não fiz a chamada. Tem que fazer a segunda chamada, porque eu não respondi a primeira, porque eu não cheguei a Eu não tempo. fiz a Perdi primeira. 4 minutos. Eu não fiz a primeira para sua sorte. Ah, muito tempo. Então, a que eu vou fazer agora vai ser a primeira. Eu esqueci de fazer a primeira chamada. Então, gente, o tema... Na verdade, agora vai ser às 3, né, de uma vez. Vai ser às 3 de uma vez. Então, quem tiver aí, maravilha. Então, ó, os temas que vocês precisam estudar são esses. Gravei a aula para depois vocês não chorarem, dizer que eu não gravei o conteúdo. Estudem. Fez uma para Deus ver, hein, professor? Fiz uma para Deus. Eu já estou fazendo um monte para vocês desde o começo do semestre. Se fosse em semestres anteriores, vocês já tinham afundado comigo, que vocês são xarope, viu? Mano, na boa, Que isso, professor? Só assistir o vídeo novamente aí dessa aula aí mais umas 2 vezes, já dá para fazer a prova sossegado. É só prestar atenção. Então, assistam o vídeo. Vou colocar o fone e deixar a aula rolando enquanto eu faço a prova. Rapaziada, eu vou baixar o vídeo, vou editar e aí eu posto no YouTube pra vocês. Tem como mandar no grupo não, cara? Fica muito grande. Deixa Mais fácil no rolando. YouTube, como no É verdade. listado, eu mando o link pra vocês, é mais fácil. Beleza, Se quiserem, eu posto no canal do YouTube e mando o link para vocês. Vocês assistem por lá? Melhor do que assistir pelo Google? É bem melhor do que assistir pelo Eu Google. acho mais fácil também, professor. Bom, o que eu vou prometer para vocês hoje, eu vou postar, não confie nos links do vídeo. Eu vou postar no Classroom, tá? Expliquei sobre GDPR. Na verdade, Gabriel, eu comentei basicamente sobre GDPR, tá? A gente vai falar o que importa para vocês é LGPD. GDPR é a lei que originou a LGPD, por isso eu coloquei ela aqui. GDPR é europeu, não é, professor? É isso? Exato, é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Tá bom? Mas a essência das duas é a mesma coisa, né, professor? Tipo, proteção dos dados. As duas são de proteção de dados, exato. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o conteúdo ou eu posso parar a gravação? Precisa saber sobre as datas que foram criadas. Não, eu não vou perguntar para vocês, gente, assim, se a aula fosse de direito, talvez eu perguntaria. A partir de que dia que foi sancionada a lei não sei o quê? Para a gente, isso não é informação tão relevante, então não vou perguntar na prova. Show de bola. Bom, vou parar a gravação aqui.